Vamos acompanhar neste momento uma emocionante história de uma jovem cristã africana. A igreja perseguida está repleta de vitoriosas mulheres. E nós sempre compartilhamos aqui histórias delas, para que juntos, aos nossos ouvintes, possamos orar tanto em tempos de guerra como em tempos de paz. Hoje, vamos nos lembrar das mulheres do Chifre da África, que fica na região nordeste do continente africano, incluindo os países como a Somália, Etiópia, Djibouti e Eritreia. O número de cristãos de origem muçulmana está crescendo rapidamente por lá, mesmo com tanta perseguição e violência. Recentemente, uma analista de perseguição viajou para lá e teve um encontro marcante com uma jovem cristã de apenas 20 anos, conhecida como Hawa. A primeira vista foi de uma mulher coberta da cabeça aos pés. Ela não tirou o seu chador, a capa negra feminina que é muito comum nessa região, mas deixou à mostra suas modernas sandálias de plataforma azul, que eram um lindo contraste diante de sua burca sombria. Hawa tinha apenas alguns instantes para trocar algumas palavras e contar rapidamente sua história, através de um tradutor-intérprete. Então ela começa. Eu cresci numa família rica. Meu pai era um líder muçulmano que viajava para diversos países árabes a fim de ensinar o Islã. Tanto ele quanto minha mãe queriam o melhor para mim. Então me enviaram para outro país para que eu tivesse uma instrução religiosa adequada, de acordo com os princípios deles. Eu estava noiva de um homem que vivia nos Estados Unidos e eu sabia que meu casamento estava bem próximo. Mas a jovem Hawa teve uma doença pulmonar grave e todos os planos tiveram que esperar. E ela diz, numa noite no hospital tive um sonho, vi um homem sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sabia que ele chorava por mim. Então me ajoelhei diante dele e implorei para que me mostrasse o caminho que me levasse para longe daquela doença. Depois disso, despertei. A jovem, que não entendeu o sonho assim que recebeu alta médica, foi falar com o líder da mesquita. E para sua surpresa, ele disse que o único que chora pelos pecadores é Jesus. E então lhe deu uma Bíblia secretamente, que ela passou a ler todas as noites. Ela guardava debaixo do seu travesseiro e compartilhava suas descobertas com a sua irmã Zulfa. Então, decidiu seguir a Cristo, mas continuava a fazer os rituais da mesquita para que ninguém percebesse. Seu coração foi se enchendo do amor de Jesus. Depois de um tempo, teve outro sonho, onde recebia um telefonema que dizia: conclua sua tarefa rapidamente, o caminho está aberto. O telefonema foi interrompido e um homem lhe levou até uma colina, passando por pessoas de várias nacionalidades. Então ele disse: esse é o seu caminho, e se foi. Hawa tentou contar à mãe, mas ela pensou que o sonho se relacionasse ao noivo. Alguns dias depois, sua família descobriu a Bíblia. E ela diz: meu pai ficou tão furioso que jogou a Bíblia no meu rosto. Depois me bateu muito com um chicote. Eu tenho as cicatrizes até hoje. Ele disse que eu havia morrido para eles. Contaram sobre a minha conversão para meu noivo e ele desfez então os planos de casamento. Mas eu fiquei firme, pois foi uma escolha pessoal e eu escolhi Jesus. Quando fui embora, Zulfa decidiu vir junto. Ela sofreu muito, mas também estava decidida a se converter. Nunca antes havíamos feito nada sozinhas,
e nos encontramos numa situação difícil, sem casa, sem comida e sem dinheiro. Meu pai ainda nos odeia e é por isso que usamos o chador, para que ninguém nos reconheça, diz a jovem Hawa. A analista de perseguição do Portas Abertas Internacional comenta que Hawa conta sua história sem derrubar lágrimas, mas quando fala da sua irmã, sua expressão fica mais triste. E num dado momento, ela esconde o rosto e chora soluçando. Então ela se acalma e diz: a única coisa que posso fazer pela minha irmã é colocar as mãos sobre ela e pedir que Deus a proteja, pois ela sofreu tanto por minha causa. Para que tivéssemos algum dinheiro, ela até começou a fazer pão sírio para vender. Então, ela sempre está perto do forno, exposta à fumaça, e seus olhos estão sempre irritados. Ela chegou a perder um pouco da sua visão, conta a jovem Hawa. Mas as irmãs receberam ajuda de vários cristãos, dos líderes locais e também do Portas Abertas Internacional. A analista do Portas Abertas diz que atualmente elas iniciaram um pequeno negócio, um café bem equipado, onde também servem refeições. A equipe do Portas Abertas também conseguiu cuidados médicos para os olhos de Zulfa e ela está bem melhor agora. Hawa diz que tudo o que fizeram pelas suas vidas foi incrível. Receberam a luz num momento de escuridão e essa luz brilha a cada dia. Nós temos paz, diz ela, e oramos pelos nossos pais e cremos que um dia eles também receberão Cristo como Senhor e Salvador. Para a analista de perseguições do Portas Abertas, ela chegou à seguinte conclusão: depois que nos despedimos, nos olhamos por alguns instantes e mesmo sem poder conversar por causa da barreira dos idiomas, o silêncio entre nós era de comunhão e de conexão. Aquele olhar de despedida também fortaleceu a nossa fé. Ao abraçá-la, senti que talvez nunca mais a veja nessa vida, mas eu agradeci ao Senhor por sua obra e sua misericórdia. Eu pude ver com os meus próprios olhos um milagre de Deus, e isso será inesquecível para mim. Acompanhamos a história de uma jovem cristã africana.